Nas funções trigonométricas, não importa se a gente está trabalhando com seno ou cosseno, é bom lembrar de todos os coeficientes. Eu vou colocar aqui para vocês para a gente conversar sobre eles, tá certo? Então, tanto faz ser seno como ser cosseno. A interpretação é exatamente a mesma. Vamos lá. O que é esse A aqui? Esse A representa o centro de oscilação. Então, centro de oscilação. Então, se você tem aí uma onda, né, uma onda em si, essa onda aqui, para descobrir o parâmetro A, basta que você entenda que existe um máximo que essa onda atinge, existe um mínimo que essa onda atinge, e o A é exatamente o centro. Como assim, professor, é o centro? O centro é a média aritmética entre o máximo e o mínimo. Então, se você quer saber o A, se você quer saber o centro de oscilação, basta você calcular a média aritmética entre o máximo e o mínimo. Esse máximo e esse mínimo constituem os extremos de uma coisa chamada imagem, ou seja, um intervalo que compreende todos os valores que estão entre o mínimo e o máximo, tá certo, pessoal? Então, o A também é utilizado para encontrar a imagem. Lembre-se que o B da gente aqui, ele representa uma coisa chamada amplitude. Então, deixa eu puxar aqui, o B representa um negócio chamado amplitude. O que é amplitude? A amplitude é o quanto você vai andar do centro para o máximo ou do centro para o mínimo. Então, quando você tem o A como centro de oscilação, você sobe B e você desce B, tá certo, pessoal? Então, para que a gente encontre o máximo e o mínimo, para que a gente encontre o maior valor e o menor valor que a função pode atingir, basta que nós façamos A mais B e A menos B. Um deles vai ser o máximo e o outro vai ser o mínimo. A gente calcula os dois e vê. O maior é o máximo e o menor é o mínimo. Então, A mais B e A menos B determinam os extremos da imagem, os extremos do intervalo que contém todos os valores que estão entre o mínimo e o máximo. Tranquilo? Esse C aqui, ele é utilizado para a gente encontrar uma coisa chamada período. E como é que a gente faz para encontrar o período de uma função? O período de uma função trigonométrica, né, senoide ou cossenoide, é sempre 2π dividido por módulo de C. Então, grava aí. O período, que é o tempo necessário para se completar uma volta, é 2π sobre o módulo de C. E, para terminar, a gente tem aqui o D. O D é o que a gente conhece como sendo fase, e a gente vai descobrir ou vai colocar o lugar do início da função. A fase é um ângulo que a gente vai colocar aqui na função para determinar onde a gente quer começar. A fase normalmente já aparece no Enem e a gente só descobre, né, operando, fazendo substituições. Então, para a gente fazer alguma coisa aqui, a gente precisa conhecer esses coeficientes. Então, vamos pegar aqui uma questãozinha, uma questão 79, para a gente tentar identificar quem são eles e o que fazer com eles, perfeito? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o seu máximo na pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o mínimo na pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial de um cidadão campinense, em função do tempo, é dada por essa fórmula aqui. Então, vamos identificar aqui, o A dessa função vale 100, o B dessa função vale menos 20, o C dessa função vale 8π sobre 3, e o D dessa função vale 0, né? Ele não aparece aqui, tá certo? Diante desses valores, né, quais são a pressão diastólica, que é a mínima, a sistólica, que é a máxima, e a frequência cardíaca em batimentos por minutos, tá certo? Então, vamos tentar encontrar cada um deles. Veja, a gente vai fazer A mais B, que no caso vai ser 100 mais menos 20, e 100 mais menos 20 dá 100 menos 20, que é 80. A gente vai fazer A menos B, e A menos B é 100 menos 20, que no caso vai ser 100 mais 20, que é igual a 120. Um deles é o máximo e um deles é o mínimo. Dá para perceber que 80 é o mínimo e que 120 é o máximo. Então, a pressão diastólica é 80 e a pressão sistólica é 120.
120. Então, 80, 120, 80, 120, ficamos entre letra C e letra D. Agora, vamos tentar encontrar a frequência cardíaca. Frequência é a quantidade de batimentos que eu tenho em 1 minuto, né? Aí, para encontrar essa frequência, eu vou lançar mão do que a gente chama de período. O período é o tempo necessário para completar um batimento. Então, o período é sempre 2π sobre o módulo de C. Portanto, o nosso período vai ser 2π sobre 8π sobre 3. Então, a gente repete a primeira fração, que é 2π, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 8π. Dá para cancelar π com π, dá para cancelar aqui, simplificar 2 e 8, sobra 4 aqui embaixo. Nós ficamos com 3 quartos. Olha, cuidado porque aqui na função a gente tem o tempo sendo calculado em segundos. Então, 3 quartos de segundo é o tempo necessário para se completar um movimento. Ou seja, um batimento cardíaco está demorando 3 quartos de um segundo. E aí a pergunta é, quantos batimentos cardíacos vão acontecer em 1 minuto? Porque aqui na questão eu quero saber a frequência cardíaca em batimentos por minutos. Então, quantos batimentos cardíacos eu vou ter em 1 minuto? Para ficar tudo na mesma unidade, eu vou colocar 60 segundos, porque eu sei que 60 segundos tem 1 minuto, né? 1 minuto tem 60 segundos, na verdade. Então, fazendo o meio pelos extremos, ficamos com 3x sobre 4 é igual a 60. Passa o 4 para lá, 3x é igual a 240, passa o 3 dividindo, x é igual a 80. 80 batimentos por minuto. Então, a resposta correta para a gente aqui é a resposta letra D, em que a gente tem a pressão diastólica 80, a sistólica 120 e a frequência cardíaca de 80. Perfeito?